assim: Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. E os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. E todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Palavra da salvação nesta noite para o nosso coração. Um culto direcionado, das crianças, um culto de ação de graça. E todos nós somos gratos, devemos dar graça por Deus ser tão misericordioso para nós. E nessa noite, a nossa vida é como se fosse um barco, num mar que se chama mundo. Estamos aí, remando em direção ao céu. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o mundo são as pessoas, Estamos no meio do mundo. Então nós somos um barquinho, onde qual Jesus tem que ser o capitão do nosso barco. Nós não podemos sair guiando esse barco sozinhos, sabe por quê? Porque o mundo representa um perigo para nós. O mundo, ele tem as suas atrações, o mundo, ele tem as suas distrações, o mundo, ele nos oferece coisas que nos afastam da presença de Deus. Por isso que é necessário, jovens, crianças, ser obediente a Deus. Para quê? Para que quando acontecer a tempestade em nossa vida, Jesus possa nos socorrer. Porque se Jesus estiver no barco da nossa vida, Ele vai acalmar a tempestade. E eu trouxe aqui algumas tempestades que ocorreram na Bíblia. E a palavra do Senhor, a primeira tempestade que a gente vai ver, se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 4, que vai falar da história de Jonas. Acredito que muitos já ouviram a história de Jonas, que Jonas, ele era um profeta. Jonas foi levantado pelo próprio Deus para entregar em uma cidade chamada Nínive. Só que o que acontece? Jonas, ele desobedece a Deus. Então isso é uma tempestade. Por quê? Porque teve uma desobediência. A tempestade por desobediência. É certo, crianças, você desobedecer ao seu pai? É certo você desobedecer a sua mãe? Não. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 10, se não me engano, que o filho sem juízo, ele é a tristeza da sua própria mãe. Então nós temos que obedecer aos nossos pais, às nossas mães, para que tudo bem conosco. E a palavra do Senhor vai dizer no primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as suas coisas. E nos mandamentos está escrito também, honrar pai e mães. Isso é um princípio, para as crianças que estão crescendo na presença de Deus. Para que tudo ocorra tudo bem na sua vida, temos que obedecer a nossa mãe e o nosso pai. Mas não esquecer do nosso Pai principal, que é o nosso Deus. Não podemos desobedecer a Ele, porque quando a gente desobedece a Deus, coisas ruins acontecem em nossas vidas por causa da nossa desobediência. E Jonas, aconteceu isso. Ele deixou de ouvir a voz de Deus, comprou sua passagem, foi um barco para ir para a Espanha. Só que no decorrer da viagem, o que acontece? Uma tempestade. Por que a tempestade? Porque Jonas não fez aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. E a palavra do Senhor vai dizer que num certo momento veio o quê? Uma tempestade sobre aquele barco. Aqueles homens estavam com Jonas no barco. Às vezes, muitas coisas na nossa vida acontecem porque a gente coloca coisas, pessoas em nossas vidas que causam tempestade em nossas vidas e que muitas vezes a gente não dá conta que aquilo é um objeto
tripulante, o capitão ali daquela embarcação, já tinha lançado as cargas fora. Mas ainda mesmo no meio dessa tempestade, ainda não tinha cessado. Causou prejuízo. Mas só que Jonas ainda continuava dentro do barco. E aí então eles vão chamar Jonas, ele acorda, e aí o que acontece? A palavra do Senhor vai dizer o quê? Que eles acordam Jonas. E Jonas falou o seguinte: essa tempestade só vai cessar se vocês me jogarem ao mar. Então não traga para a vida de vocês coisas que venham trazer prejuízo. Uma má companhia na escola, uma má amizade que não respeita o pai, uma pessoa que não respeita o pai, que não respeita a mãe, sinceramente não é a boa companhia para andar com vocês. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que más companhias corrompem bons hábitos. Talvez você é um menino obediente, acredito aqui que todos sejam, obedece o pai e a mãe, mas quando vai se juntando com outros, aí o menininho começa a falar um palavrão, daquela hora você também está falando, porque ele está lhe corrompendo. Por isso, amigo, papai, mamãe, Jesus e algumas pessoas que nos afastam da presença do nosso Deus, não é uma boa amizade. Então essa é a primeira tempestade, por desobediência. Aí vamos ver uma tempestade onde Jesus está no barco. A palavra do Senhor em Mateus 14:22 vai nos dizer assim: Jesus ordenou que os discípulos dele fossem do outro lado. Essa é a tempestade que Jesus não está no barco. Jesus ordena para eles ir do outro lado do barco, para a parte do lado oeste, que depois Jesus iria, né? Só que acontece que no meio do caminho, da embarcação, vem um vento forte sobre o barco, começa a soprar, e a palavra do Senhor vai dizer que há uma tempestade ali. Mas só que no meio da tempestade, eles avistaram Jesus. Aí disse: será que esse é o mestre? Aí Pedro anda sobre as águas, porque ele diz: olha, Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Pedro vai, Pedro se lançou. Mas no meio da tempestade estava aquele que dá ordem ao vento. Estava Jesus Cristo. Pedro foi nas águas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que, numa certa ocasião, Pedro sentiu medo. E aí ele disse: Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão para ele e diz assim: por que duvidastes? E a palavra do Senhor vai dizer que os dois subiram no barco e a tempestade se acalmou. Eu quero te dizer, meu amado, nesta noite, não importa o vento, não importa a tempestade, se Jesus está no teu barco, você vai vencer essa tempestade. Eu mesmo já passei tempestade que eu pensei que eu ia morrer. Eu estou vivendo tempestade que eu acho que não vou sobreviver, mas eu mantenho a minha fé em Cristo Jesus, porque eu sei que Ele é o capitão do meu barco. Mesmo se o vento soprar forte, mesmo que as ondas soem no meu barco, mesmo que a noite seja dura, mesmo que as lágrimas venham, eu sei que o meu Deus é vencedor, porque Ele é capitão vencedor. Então não desista, não desfaleça, tenha fé, que Jesus ele não mudou. Nós mudamos, mas o nosso Jesus não. O que temos é que manter a fé em meio à tempestade. A tempestade, elas são inevitáveis nas nossas vidas, mas não seja você o causador de tempestade na vida de ninguém. Não seja causador. A fofoca é uma tempestade na vida. A contenda é uma tempestade na vida. O ódio é uma tempestade na vida. Então não seja você a razão de uma tempestade na vida de alguém, porque as pessoas já vão passar por tempestade, porque tempestade sobrevém sobre a vida de cada um de nós. Mas temos que manter a esperança, temos que ter a fé. Vamos para a terceira tempestade. Essa se encontra em Atos 27, capítulo 13 até o 44. Vai falar que Paulo estava junto com os outros prisioneiros e ele ia ser levado para Roma. E no meio também do trajeto ali, eles se encontram em uma tempestade. E a palavra do Senhor vai dizer que eles ficaram tentando lutar contra aquela tempestade, mas era em vão, porque
um vento chamado do Nordeste, né? Se açoitou ali aquele navio, era um navio. E Paulo ali com aqueles homens ficou semanas sem ver a luz do sol. Que sabemos que quando a tempestade vem à noite fica mais escura do que o normal. O vento forte, quem é um pescador como o pastor sabe, né? Se ele já enfrentou uma pescaria e veio uma chuva forte com vento, e a chuva ela nunca, a tempestade ela não vem sem o vento. Toda tempestade vem o vento. Quer dizer que toda tempestade ela sopra muito forte. E aí a palavra do Senhor vai dizer que os homens dispensaram ali as cargas, teve bastante prejuízo, mas Paulo, ele sabia o Deus que ele servia o Senhor poderoso Jesus Cristo, e ele diz: olha, coma um pouco, vocês estão sem comer, vocês estão fracos, coma um pouco. E ele convidou o povo para comer, partiu o pão ali e comeram. Diz que os homens ficaram mais animados, e aí a palavra do Senhor vai dizer que eles colocaram os botes na água, e Paulo diz: olha, nenhum de vocês, não temas, porque nenhum de vocês vai morrer. Então eu te digo, se Jesus é o capitão do teu barco, nenhum de vocês vai morrer. Nenhum de nós morreremos. Porque em todas as tempestades que Jesus esteve, nenhum se perdeu. Ninguém morreu quando Jesus está no barco. Lance as suas preocupações sobre Jesus. Lance, porque Ele tem cuidado de todos nós. Ele tem cuidado de nós. É que muitas vezes o vento está tão forte, e aí a gente olha para a força, a gente vê um problema muito grande, e às vezes esquecemos que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Então, crianças, não tem problema maior do que Jesus. Não tem problema maior do que Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas o que é que vem após a noite? Vem a alegria. A alegria ela chega pelo amanhecer. E quem é essa alegria? A alegria é Cristo Jesus. Sabe por quê? Livre de problemas ninguém vai ficar. Livre de obstáculo ninguém vai ficar. Mas temos um Deus que segura em nossas mãos e nos faz prosseguir. Não tenhas medo. Amém? Sabemos que a tempestade é uma agitação atmosférica que agita a força, né, a força da natureza. Mas Deus tem domínio sobre tudo. E essas tempestades significam, todas elas, Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus não deixa de ser Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, Deus tem poder sobre elas. Então eu te falo nesta noite, não importa qual seja o problema, não desista. Clame Jesus. Esses homens aqui, eles clamaram, né? Eles clamaram a Jesus, eles foram incomodar Jesus, eles foram até Jesus para quê? Para que Jesus viesse socorrer. Então Jesus, ele vem te socorrer porque os ouvidos do Senhor, ele não está agravado. Jesus, ele nos ouve. Basta clamar. Acorde o mestre. Ele estava acordando o mestre estava em carne, ele estava cansado, ele estava dormindo. Mas o nosso Deus, ele morreu, ele ressuscitou. Agora ele é espírito e ele não dorme. O nosso guarda de Israel, ele não dorme. Então ele está no meio da tempestade e ele acalma qualquer tipo de vento. E no meio da tempestade, a gente sabe que Deus está conosco. Não devemos perder a nossa fé. Temos que ter fé para quê? Para crer que Jesus Cristo é capaz de resolver qualquer situação da nossa vida. Jesus tem o poder e domínio sobre tudo. Basta entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais Ele pode fazer por cada um de nós. Não precisamos temer. Ele disse: por que temestes? Homens de pequena fé, por que temestes? E na outra passagem diz: por que estão temerosos? Por que estão assim? Quer dizer, Jesus estava ali. Eu quero te dizer, até que com o próprio Cristo, os discípulos deles passaram a tempestade. Significa que com Cristo nós também vamos passar por tempestade. Mas Ele, no momento exato, na hora certa, Ele vai se levantar
Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Fique sabendo que no momento exato ele vai se levantar e ele vai acalmar a tempestade. Amém? E que o Senhor abençoe cada criança nesta noite. Que Jesus Cristo venha livrá-lo de todo o mal. Sabemos que a cada dia que passa há projetos malignos para atacar as crianças. Há leis perversas para atacar as crianças. Mas sabemos que Jesus é o protetor das crianças e a igreja que deve interceder por cada criança. Porque sabemos que tem projeto maligno. Aí já tem até um projeto, uma lei que é um projeto, eu digo ainda, não sei se já viram lei, mas se o pai quiser casar com a filha e a filha quiser casar com o pai, não vai ter ninguém que possa interferir, porque isso é um projeto que eles estão fazendo. Mas tem o Todo-Poderoso que nós devemos clamar, que Ele que pode fazer todas as coisas. E até aqui a mão do Senhor me trouxe. E eu gostaria de fazer uma oração nesta noite em nome de Jesus.